Boa tarde, turma. A gente vai continuar aqui com a nossa aula dessa semana, né? Nós vimos aí dois vídeos passados sobre o aparelho reprodutor masculino, né? A parte da fisiologia e anatomia do aparelho reprodutor masculino, né? Desde todas as estruturas, passando pelo testículo, pelo saco escrotal, né, toda a função, os túbulos seminíferos, né, epidídimo, toda aquela estrutura e a função. Então nós temos aqui agora o aparelho reprodutor feminino com basicamente a sua estrutura, né, e os mecanismos que ocorrem dentro do aparelho reprodutor feminino, né, desde a fase embrionária, né, a fase fetal, quando a criança ainda é um embrião, até a fase de maturidade sexual. Então nós temos aqui o aparelho reprodutor feminino, ele é composto pelos ovários. Nós temos aqui ovários, tá? Então são ovários pares, ou seja, são dois ovários. Tubas uterinas também são duas, são pares. O útero, a vagina e a genitália externa, né? O pudendo feminino, pudendo, eu disse pudendo com P, tá? Então você tem toda essa parte que compõe o aparelho reprodutor feminino. As funções primordiais do aparelho reprodutor feminino, óbvio, é produzir gametas femininos, né, que a gente vai ver que esses gametas, quando eles são produzidos na estrutura feminina, né, é chamado de ovócito, né, que é o ovócito primário, aí depois vem o secundário e aí sucessivamente. Depois do mecanismo de fecundação, aqui a gente vai ver que isso aqui é extremamente importante observar, que quando a mulher libera na sua fecundação, na sua ovulação, ela não libera um óvulo, ela libera um ovócito, tá, ok? Manter um ovócito fertilizado durante seu desenvolvimento completo ao longo das fases embrionárias e fetal até o nascimento. Então, todo o aparelho reprodutor feminino ele tem uma estrutura anatômica preparada para o desenvolvimento completo de um embrião, desde a fase fetal até a fase madura. E produção de hormônios, tá? Então ela tem aqui a produção de vários hormônios, entre eles estrógeno e a progesterona, né? São os hormônios femininos produzidos aí. E alguns andrógenos, tem também hormônio andrógenos no aparelho reprodutor feminino. Então nós temos aqui a começar pelos ovários, né, que é uma estrutura importante do aparelho reprodutor feminino. Nós temos aqui um esqueminha que mostra um ovário, onde nós temos uma camada de células superficiais. Essa camada de células superficial aqui é o epitélio germinativo, formado de tecido epitelial, tá? É um tipo de tecido epitelial, por isso que eu estou falando que é epitélio germinativo. Se é germinativo, ele tem uma capacidade muito grande de divisão celular, tá? E formado por tecido epitelial, como eu já disse, e é um tipo de tecido epitelial pavimentoso, ou seja, as células são achatadas, tá, na sua superfície. Ou algumas vezes ele pode ser cúbica. Logo abaixo dessa camada de epitélio germinativo, tá, que envolve o ovário, nós temos a túnica, né? Essa túnica ela é formada de tecido conjuntivo denso, é uma camadazinha logo abaixo do epitélio germinativo. Aí nós temos uma camadazinha de tecido conjuntivo denso, tá? Então nós temos aqui dois tipos de tecidos, temos tecido epitelial revestindo, né? Nós já sabemos que a função básica do tecido epitelial é revestimento, e tem o tecido conjuntivo logo abaixo do tecido epitelial. Nós temos uma região chamada de medular, onde você tem vasos sanguíneos. Aqui dentro esse esquema mostra vasos sanguíneos, veias e artérias, tá? A região medular. E todo esse outro espaço que nós temos aqui é a região cortical, né? A região cortical todo esse outro espaço aqui é o córtex, né? Ou região cortical, que é onde vai encontrar umas estruturas que a gente conhece, que a gente chama de folículos ovarianos, né? O folículo ovariano, aqui eu já tenho um folículo, né, já pré-ovulatório, né?
Se você observar aqui, nós temos uma protuberância aqui no ovário, é exatamente pelo crescimento e desenvolvimento desse folículo, dessa célula, que na verdade é um conjunto de ovócitos, né? Um conjunto de ovócitos de células que vão se desenvolver, e o crescimento dessa estrutura faz até uma protuberância no ovário. No momento quando a mulher ela tem uma quantidade fixa de folículos ovarianos, tá? E de ovócitos. Então, quando numa determinado período, quando tem lá na fase da primeira menstruação, se eu não me engano é a menarca, né? Aí ela começa a liberar um ovócito a cada mês, tá? Então, todo mês vai ser liberado um ovócitozinho, mas antes há toda uma fase de preparação, que é o que a gente vai ver aqui, né? Como que acontece todo o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Existe um fenômeno que é extremamente importante da gente falar, né? No desenvolvimento inicial do ovário, né? Toda essa estrutura, o desenvolvimento ovariano, ele começa ainda nos primeiros meses, na primeira semana ainda do desenvolvimento embrionário, tá? Então nós temos nas primeiras semanas todas as células do ovário, né, que vão formar as células gonadais, que vão formar as ovogônias, né? Lembra do desenvolvimento embrionário, lembra da ovogênese que a gente já estudou, que é o desenvolvimento do óvulo, né, ou do ovócito. Tem todo um período, né, dentro ainda, quando o bebê ainda é um feto dentro da mãe, uma criança do sexo feminino, se desenvolve toda essa estrutura dos ovários ainda na fase embrionária. Existe um fenômeno chamado de atresia ovocitária, né, que é no desenvolvimento dos ovários, né? Os óvulos, os ovócitos que vão se formando, uma grande parte deles, até cerca de 2 a 4 meses, a mulher tem cerca de 8.000 ovócitos. Mas esses ovócitos, grande parte deles não se sabe, não se tem conhecimento, né, o que acontece, mas eles sofrem uma involução. Ou seja, eles passam por um mecanismo que a gente chama de atresia ovocitária. Eles vão evoluindo, vão degenerando, e a grande parte deles vão sendo eliminados. Tanto que quando a mulher chega na fase da puberdade, na fase, né, que ela vai ter a primeira ovulação, ela só vai ter cerca de 300.000 ovócitos, tá? E esta ovulação, a menarca, a primeira menstruação, tá? Quando depois da primeira ovulação, menarca, então ela vai acontecer, e a mulher já vai ter só apenas cerca de 300.000 ovócitos. Então você pode até dizer que de acordo com a primeira menstruação, quanto mais cedo tem a primeira menstruação, mais cedo também você vai entrar na menopausa. Exatamente porque a quantidade desses ovócitos que vão entrar em atresia, continuar o processo de atresia durante toda a vida, né? Vai alguns morrendo e apenas 1 ou 2 sendo liberados para que ocorra a ovulação, e quando isso não acontece, há a degeneração desses ovócitos. Quanto mais cedo tem a menstruação, mais cedo também você vai ter a menopausa, porque vai acabar, vai destruir, vai ter acabado todos esses 300.000 ovócitos. Então, quanto mais tarde você tiver, é claro que você vai ter a menopausa com mais de idade. Como que acontece a formação dos folículos, né? Os folículos, eles começam, né, na estrutura do ovário, né, eles têm uma fasezinha de crescimento, tá, onde eles começam a se desenvolver dentro do ovário, aumentar de volume, até ele chegar na fase de folículo pré-ovulatório. Então eles vão aumentando de tamanho, tá? Ele começa com os folículos chamados de primordiais, né? Os folículos primordiais, que são os primeiros, consistem em um ovócito envolvido por uma ou mais camadas de células foliculares, também chamado de células da granulosa.
esse monte de células em volta do folículo, se você observar, né, ele tem um monte de células em volta. No folículos primordiais, elas estão bem finas, a camada bem fina de células envolvendo o ovócito, que está dentro desse envoltório de células chamadas de folículos primordiais. O ovócito, essa estrutura que está dentro, chamado de ovócito. Tá? Então, e aqui nós temos os folículos primordiais. À medida que o tempo passa, né, já chegando próximo da fase da puberdade, nos primeiros meses de vida, na fase de criança, né, os folículos eles estão lá sem sofrer modificação, alteração nenhuma. Os folículos primários ou primordiais, os primordiais, eles não se modificam, né, até a fase da menopausa. Quando entra na menopausa, aí você tem aqui um crescimento característico desses folículos, tá? Eles vão começar a se desenvolver, vão aumentar de tamanho e de volume. As células que formam as células da granulosa, que com esse monte de células em volta, envolvendo eles, vão aumentando de volume, né, vão crescendo, e esse folículozinho vai ficando maior. Aumenta a quantidade de citoplasma, aumenta a quantidade de mitocôndrias dentro do citoplasma, aumenta a quantidade de complexo de Golgi, e eles continuam o mecanismo de crescimento, tá? Ele vai aumentando de tamanho. O volume, né, para você ter uma ideia de um folículo, de um ovócito, quando ele vai ser liberado, todo esse conjunto aqui, quando ele está sendo liberado, ele vai ter um diâmetro de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Então ele fica enorme, dá para você ver ele por um ultrassom. Então, quando a mulher está na fase de ovulação, ela tem tanto que dilata a parede do ovário, né? O ovário fica com a parede dilatada aqui porque o volume que ele tem é muito grande. As células da granulosa, né, elas